Estamos no ar, já, literalmente no ar. Diz-me uma coisa, Carmen. Quem é a Carmen? A Carmen é assim muitas, não é? Porque eu tenho que fazer, tenho muitos papéis, muitas coisas para fazer no dia a dia, mas acima de tudo acho que é uma mulher em construção, a encontrar-se e alguém muito enérgico e com um pensamento positivo para a vida. E que mete a bola para a frente. Atenção, Sim. que eu não perguntei o que é que a Carmen faz, porque a Não. Carmen lá em casa todos conhecem, seguramente, se já estiveram grávidas, se estão grávidas ou se têm bebés pequenos, conhecem a Carmen, felizmente, e fico muito contente por teres aceito o nosso convite. Como é que isto tudo começou? Bom, isto tudo começa com uma insatisfação, claramente da minha parte, porque eu sentia que estava a trabalhar em contexto hospitalar. Felizmente, eu já quando me candidatei aqui à enfermagem já ia com o objetivo da saúde materna e, portanto, eu já sabia muito desde cedo o que é que eu queria, que era esta área. Claro que depois a vida foi-me levando para outros caminhos, mas eu sempre consegui estar dentro desta área materna ou infantil. E, de facto, surge essa insatisfação desde o início da minha profissão, talvez também pela idade, não é? Que nós queremos mudar o mundo quando temos 20 anos. Queremos sempre, acho que queremos sempre. Acho que queremos Umas vezes sempre, com mais não é? força do que outras, mas Exato. queremos sempre. E eu sentia que era preciso fazer muito mais pelas famílias, era preciso estar muito mais presente e que aquele trabalho hospitalar não me chegava como satisfação do meu trabalho. Querias mais. Queria mais e sentia que as pessoas E sentias também. que podias dar mais também, não é? E sentia que podia dar mais. Tu lançaste o projeto Enfermeira Carmen, não é? Enfermeira Carmen Ferreira, em 2016, por aí. Na verdade, ele já existia antes, porque Ok. eu comecei este projeto quando estava a trabalhar em duplo numa clínica e precisei de ficar com o telemóvel de urgência para os pais, sempre ligada a esta área, portanto era uma clínica de materno-infantil, e criei um blog nessa altura, portanto isto já foi há aí uns 14, não sei, 13 anos, porque não havia smartphones, né? Eu sou dessa altura. Sim. Mas tu és mais nova que eu. Ai, mas sou dessa altura, né? Somos dessa altura. Do 3310. E do jogo da serpente. Exato. Então eu tinha um telefone desse e tinha que dizer ao telefone aos pais, olha, como é que vai drenar uma mama, como é que coloca o bebê na mama, como é que é pega. Não havia ainda redes sociais como há hoje. O Google era muito uma pesquisa de conteúdos em inglês, em português do Brasil, muitas vezes não eram bem aquilo que eu queria transmitir, então eu criei esse blog gratuito na Wix, pós a publicidade e foi. Nem sei se existe. Já nem sei se existe, não interessa. Mas foi aí que começou, não foi com a marca Enfermeira Carmen, eu dei-lhe o nome de Bebé Saudável e foi a partir daí que eu comecei... Eu lembro perfeitamente disso, foi desde a altura que começámos a falar. Exatamente. E foi aí que eu comecei a seguir. Entretanto, as mães é que me desafiavam para eu colocar mais conteúdos lá e a partir daí surgiu um bocadinho o blog. Na sequência disso apareceu a rede social Instagram e eu instalei porque fui de viagem com os amigos para Barcelona e toda a gente tinha e eu senti-me info-excluída. E ok, então bora lá ter Instagram. Só que entretanto partilhava coisas da viagem, ainda estão no meu Instagram, mas quando a viagem acabou, o que é que eu tinha? A minha vida era o meu trabalho. Exato. Então o que eu partilhava era isso, era um bocadinho fragmentos do meu trabalho, ainda não haviam stories, mas era um bocado isso e, mais uma vez, as pessoas continuavam-me a pedir mais e foi aqui o meu motor para eu garantir que tinha conteúdos e obrigava-me a estudar, obrigava-me a ser melhor, obrigava-me aqui também a ter um compromisso comigo e com a profissão. Ou seja, foi o público, foi os teus clientes que fizeram com que o projeto andasse para a frente. Sem Ou seja, dúvida. é aquilo que nos leva para a frente. O podcast é sobre ti hoje, não é? Mas essa é um bocadinho a história da Pitada do Pai. Foi a criação havia uma necessidade, nós vamos fazendo, as pessoas vão pedindo mais e vamos adaptando para a frente. Mas tens uma frase que é muito importante. Eu sentia que o meu trabalho, que a minha vida era o trabalho, aquilo que eu aplicava era basicamente o trabalho. E às vezes é um bocado importante nós conseguirmos desligar disso. Consegues desligar a cabeça? É difícil, porque na minha área nós temos que estar muito disponíveis para os pais, porque pode haver alguma situação mais de cariz urgente, mais de uma dúvida, e depois estamos a falar de bebés e de grávidas, que são uma fase muito importante do ciclo de vida e as pessoas também esperam esta resposta. Sobretudo quando é o primeiro filho, não é? Claro. Quando é o segundo ou o terceiro, isto já é mais coisa, menos coisa. Sim. Se bem que há sempre coisas novas. Há sempre coisas novas e há sempre desafios diferentes. Exatamente. De filho para filho. Mas a verdade é que a tranquilidade
de um segundo ou de um terceiro filho é diferente. Não quer dizer que não hajam desafios, E às mas... vezes até desvalorizamos coisas que são mais importantes. Mas Sim, eu acho que depende muito das experiências anteriores, porque pode haver experiências anteriores mais positivas que nos tranquilizam para as seguintes. Quando as experiências anteriores são um bocadinho mais pesadas ou desafiantes, eu acho que pode até aumentar um pouco mais a ansiedade dos pais. o que é que te fez dar o salto, mesmo na altura? Eu lembro-me, e depois mais à frente fui ver qual era a última mensagem que tinha tua, e eu tive muito tempo sem conseguir olhar para aquela mensagem. Mas eu já vou lá mais para a frente. Fica quase como teasing, mas não foi propositado. O que é que te fez dar o salto? Trabalhavas no hospital. Sim. Eu lembro-me que disse várias vezes: Oh Carmen, vai embora. Vai embora. Vai embora porque tens tudo para andar. Qual é que foi ali? Houve ali algum momento que te fez dar a volta? Houve. Eu gosto muito do trabalho hospitalar, tenho muitas saudades da sala de partos, que eu sou uma enfermeira de bloco, portanto eu comecei no bloco operatório, fui para o bloco de partos, gosto muito do pós-parto, mas essa parte eu atualmente, que já não estou em contexto hospitalar, sinto falta desse bichinho. Então eu gosto de tudo na minha área, por isso é muito difícil eu dizer que não ao trabalho, porque eu gosto mesmo de todas as áreas que o compõem. Mas o que me fez dar o salto foi realmente uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, que é a família. Foi aí que que o meu marido, atual meu marido, na altura ainda era meu namorado, me disse: Olha, eu tenho uma proposta de trabalho para ir para a Madeira, já estive aqui um tempo e vamos precisar aqui, se calhar, que tu estejas mais presente comigo no projeto Família. Pronto, então foi aí que eu tive que arranjar a motivação, porque se não fosse essa componente, eu acho que continuava ainda a equilibrar muitos pratos da balança e continuava a estar... Ia por mais, porque tu pões mais. E ainda ponho mais, exatamente. Um abraço para o Luís e já boa sorte para onde ele estiver no próximo ano. Mas é difícil gerir isto, não é? É difícil porque é uma agenda muito preenchida, com outra agenda muito preenchida, com questões de imprevisibilidade dos locais onde vamos estar, não é? E na verdade, por um lado é bom porque me motiva também a ter os meus projetos, não é? E a fazer este salto. Dá-te tempo também para isso, não é? Sim, sem dúvida. O que às vezes também é bom e não é bom. É a forma como olhas para as coisas, não é? Para mim eu acho que é sempre bom, Sim, a minha perspectiva é sempre positiva nestas questões, portanto eu acho que isto veio dar-me a motivação ou o empurrão para eu ter aqui este meu projeto mais sedimentado, mais profissional, criar uma empresa, ter uma equipa, ter todo um apoio de back-office que eu, sozinha, era impossível tê-lo. Concordo em absoluto com o que estás a dizer e duas coisas aqui. Uma é, acreditas que estas coisas acontecem por acaso ou que somos nós que as procuramos também um bocadinho e nós que conseguimos lidar bem com elas? Porque eu olho e vejo o teu caminho, o teu trajeto, parece que também é delineado, porque se tu tivesses outra relação, que fosse presente, não sei o quê, não tínhamos esta Carmen. Se calhar não, ou tínhamos de outra forma. Ou teríamos de outra forma, não é? Ou tínhamos de outra forma. Eu não estou a dizer isto porque... Sim. Não, mas eu olho e muitas vezes é as dificuldades, é o não estarmos satisfeitos, porque o que é que nos marca mais? É um bom exemplo ou é um mau exemplo? É uma situação... Lá está, aquilo que te fez impulsionar e querer mais foi não estar totalmente satisfeita, não é? Exato. Falaste aí de equipa, falaste de tudo. Eu lembro-me quando começaste, desafiei-te a entrar num projeto no qual também estiveste, correu bastante bem, foi sempre um sucesso e tu só vou porque és tu. Lembras disso? Lembro. Só vou porque és tu. Oh, mas eu não tenho tempo para ir ao podcast, mas só vou porque és tu. E é um bocadinho isso. Como é que tem corrido toda esta aprendizagem do ponto de vista de empreendedor? Porque nós olhamos, eu dou-te o exemplo da cozinha, um chefe não é um bom gestor, ou pode não ser um bom gestor. Uma excelente enfermeira pode não ser uma excelente gestora. Como é que tens lidado com este processo todo? Com muitas tentativas e erros. Tive muitos erros ao longo do meu caminho e aprendi com eles e percebi que precisava dessa ajuda, precisava de não só investir em conhecimento da minha área, que é uma coisa que eu adoro, mas preciso de conhecimentos de gestão, preciso de conhecimentos aqui de liderança, porque quando estamos à frente de uma equipa e nós damos a cara, nós precisamos, sem dúvida alguma, de saber como liderar, e nisso o meu marido ajuda-me bastante, porém, casa de ferreiros, espeto de pau, a gente já sabe, mas para isso tive que procurar muita formação e tive que procurar as pessoas também certas para me orientar. Portanto,
quase como que um mentor, quase como que uma orientação de alguém que está de fora do negócio, que está de fora do projeto Enfermeira Carmen e que me pode dar aqui algum aconselhamento e alguma informação e até mesmo em termos de gestão, algumas sugestões. A última palavra é sempre a minha, que é sempre difícil, porque sou sempre eu que tenho que dar esse passo. Mas quem está de fora toca nas dores, e eu senti Claro. isso, e eu vejo aí o Rui a falar, não é? Eu vejo muito o Rui, por isso é que nós nos damos muito bem, e teremos uma novidade para depois lançar mais para a frente, mas quem olha de fora, olha para coisas que nós andamos tão atarefados no nosso dia-a-dia que nós não percebemos porque é que fazemos aquilo. Exatamente. Ou porque é que não... Porque é que nós vamos daqui de Navente para Lisboa e vamos sempre para Nacional, a vez podemos ir de avião, ou podemos... Nós não conseguimos ver os caminhos. Mas tu, neste momento, tens equipa... A minha equipa é mais de back-office. Não ok. tenho, para já, tenho algumas colegas que me substituem, não estão quando eu vou de férias ou quando eu estou em formação, mas não é, ou seja, não sou eu mais outras pessoas, sou eu que estou a dar as consultas, sou eu que dou os cursos. Aliás, isso é importante deixar esclarecido, porque às vezes há pessoas que gostam de dizer que são da equipe e não são. Só quem eu realmente encaminho... falsa publicidade, não é? Sim. falsos argumentos de Isto venda. depois é o faroeste, né? Nas Claro, redes claro. sociais, Vale isto depois tudo, vale tudo. Infelizmente. Exato, mas não vale Não tudo. vale tudo. Não vale mesmo tudo. Só quando eu não estou disponível, eu aviso os meus casais e encaminho, e depois, acima de tudo, eu falo mais aqui de uma equipa interdisciplinar, porque nós, do ponto de vista da enfermagem, trabalhamos muito neste sentido, com psicologia, com a nutrição, com o preparador físico, com o obstetra, com o pediatra, com a terapeuta da fala, com o fisioterapeuta. Portanto, há aqui uma série de profissionais, não é, que são importantíssimos para o meu trabalho, e é mais aqui uma recomendação. Eles não trabalham para mim, trabalham comigo, Contigo. mas são recomendação, e eu normalmente, até por questões éticas, digo sempre aos pais 2 ou 3 nomes, e os pais depois é que se identificam com o caminho. Mas a equipa que fala é uma equipa mais de back-office, não é? De alguém que tem que editar os vídeos, alguém que tem que responder aos e-mails, alguém que tem que responder ao WhatsApp. E formar essa equipa é um desafio. É um desafio. Porque as pessoas têm uma expectativa de uma qualidade de cuidado, e essa equipa tem que estar à altura. Portanto, eu sei que também sou chata, exigente, mas é assim, tem que ser. Eu sei, a tua equipa saberá isso, a minha equipa sabe isso, mas eu acho que o nosso negócio, entre aspas, reflete aquilo que nós somos. Se nós se tivermos uma boa onda, se nós formos carinhosos, vamos encontrar essas pessoas. Eu cada vez mais tenho aprendido que nós devemos contratar ou ter pessoas connosco que pelas suas competências pessoais, porque formação nós damos, não é? E conseguimos ajudar nesse campo. Mas, olhando aqui um bocadinho para isto, quantas vezes já te perguntaram, Carmen, tanta coisa, e quando é que tu és mãe? Sentes essa pressão social? Sim, sinto, mas eu estou habituada a lidar com a pressão, não é? Portanto, tranquilo. Sinto essa pressão social, mas hoje em dia já não é um tema muito que me questionem muito, porque as pessoas procuram-me como especialista e, na verdade, claro que há sempre alguma identificação na maneira de estar na vida, na maneira de comunicar os conteúdos, mas o que as pessoas querem no fim do dia é que o bebê mame, é que aquela mulher tenha uma boa recuperação, é que aquele casal esteja com a informação certa. E isso, no fim do dia, acontece. Querem que o problema seja resolvido. Claro. Mas deixa-me corrigir-te uma coisa. Eu acho que estás acima de especialista. Tu criaste uma autoridade. Portanto, tu és uma autoridade quando se fala de puerpério, quando se fala dos cursos pré-parto e acompanhamento pós-parto. Tu és uma referência nisso. Portanto, não é apenas um especialista. Acho que já passaste essa fase. Como é que sentes os pais hoje em dia? Bom, eu, como já estou nesta área, vai fazer 16 anos, eu já acompanhei aqui algumas mudanças a nível de dinâmicas familiares, a nível de posicionamento da mulher na sociedade, que tem um impacto também nesta fase, obviamente, do seu ciclo de vida e da sua saúde. E ainda bem que está a haver esse Ainda bem. reposicionamento, ou, Sim. como quisermos chamar, quando digo reposicionamento, é uma parte mais de igualdade entre as coisas. Notas o homem diferente? Noto muito diferente, noto muito mais participação, noto um empenho maior,
noto uma disponibilidade de tempo também maior. Nem todos os pais têm essa possibilidade. Nós sabemos que os contextos profissionais hoje em dia são muito exigentes. Sim, sim. Mas noto uma vontade e uma articulação superior e um empenho em aprender diferente, ou seja, superior do que era há uns tempos atrás. Acho que estamos num bom caminho e acho que também as próprias mulheres estão aqui a solicitar mais que a sua voz seja ouvida, que o seu corpo seja respeitado, e eu acho que isso, nós trabalhámos muitos anos para que isso acontecesse e finalmente estamos aqui a conseguir. Eu acho que há aqui o empoderamento ajuda e obriga a isso mesmo. Porque o homem foi se encostando muitas vezes. Inicialmente, já tiveste ao início algum homem que foi, vim aqui porque a minha mulher mandou. Sim, já me aconteceu, já tive. Mas a mulher é que manda. Mas eles a mulher é vão. que manda, a mulher é que manda. Isso é uma guerra que eu já perdi, mas está tudo bem. Eles vão e depois, ainda que... E já tive este feedback, que é... Eu vim ao início com uma expectativa que isto ia ser assim... mudar fraldas a nenuques e que eu não ia aprender nada, e realmente saio daqui com a perspectiva de que eu tenho um papel ativo no nascimento do meu filho, que eu tenho um papel ativo na amamentação, que eu achava que não ia ter porque as mamas não eram minhas, no cuidado ao bebê e até mesmo na vinculação destes pais. Este tipo de informação na gravidez tem um impacto. É muito importante. Tem um impacto porque eles conseguem se vincular mais cedo, ir trabalhando esta relação com o próprio bebê e nutro ainda. E acho também a gestão de expectativas, porque é muito mais adequado ao que é que vai acontecer. Porque quando tu falas de vai nascer, vamos ser pais, não é? Então a gente diz, é lindo. E depois, às vezes não é. Às vezes traz muitos desafios. Às vezes não é. Traz muitos desafios, até porque nós temos que fazer aqui um bocadinho o luto do bebê. Quer dizer, é sempre lindo, mas... Sim, mas nós temos que fazer aqui um luto do bebê idealizado para o bebê real. Exatamente. E isso é algo que a psicologia já estuda e que nós temos que ir... Nunca ninguém nos prepara a 100% para isso. Eu às vezes até tenho pais que dizem não vale a pena fazer curso porque, na verdade, nada nos prepara. Claro que há coisas que nós conseguimos preparar do ponto de vista emocional, físico, de informação, que nos vão dar muita tranquilidade. Mas a experiência em si vai ser sempre única, singular. Até mesmo de filho para filho vão ser diferentes. Eu tinha duas grandes dúvidas quando fui pai. A primeira foi que se eu vou logo gostar dele ou se me vou apaixonar. E eu acho que fui-me apaixonando, porque é uma coisa... Eu senti o peso da responsabilidade. Quando tive que vestir o meu filho, eu assisti aos 2 partos, vou assistir ao terceiro, acho que vou assistir ao terceiro. E a segunda grande dúvida foi como é que eu vou gostar de um segundo filho? Exatamente. E gostas tanto, Claro. ou mais, ou é igual e diferente. Exatamente. Mas essas dúvidas também as mães têm e também têm que ser trabalhadas, não é? Isto então nos segundos filhos ou terceiros, lá está. Há sempre aquelas questões que temos que ir trabalhando, até mesmo preparar o irmão, preparar-nos a nós. E do ponto de vista do pai, ou da pessoa que vai estar com aquela mulher, companheira, eu acho que é tão importante terem um momento para falarem destas questões em casal, comunicarem, perceberem quais são os receios, e nós não nos podemos esquecer que esta pessoa que está de fora da gravidez tem que correr um bocadinho atrás nestas questões da vinculação. Não quer dizer que não ama aquele bebê. Claro. Mas para a mulher grávida, que sente o bebê, que vê a barriga a crescer, esta vinculação dá-se muito mais rápido do que para uma pessoa que está de fora. Eu, apesar de fazer parte, é um elemento externo. Claro, Não é? claro. E é isso que acontece muitas vezes, e eu também senti isso, e foi aí que criei o Habitado Pai, já contei isto aqui, foi na altura, nos primeiros meses do bebê, a vida de casal muda muito. Muda muito, e nós temos de estar preparados para isso, e nós temos que perceber que o nosso filho, ou a nossa filha, há de olhar para nós e querer saber de nós, a partir dos 4, 5, 6 meses, nós vamos realmente brincar com eles, se calhar a partir de 1 ano. Porque até lá é a questão de sobrevivência. Sim. E isso afeta muito os casais. Sim. Se estiverem preparados, se calhar afeta menos. Se for uma relação sólida, se calhar afeta menos. E outra coisa que também é muito importante aqui é a forma como o homem ao fim de 15 dias, vai trabalhar. Exatamente. Eu acho que isso tem um impacto não só na recuperação pós-parto daquela mulher, que fica ali até em ansiedade, quando a amamentação, eu vejo muito isto, ainda não está bem estabelecida e precisamos do apoio do pai,
e o pai, ao fim de 15 dias, já tem que ir trabalhar, parece que estamos ali a correr contra o tempo, quando na verdade temos que dar tempo àquela mãe, temos que dar tempo àquele bebê, e aquele pilar importante, depois, durante o dia, não vai estar lá. Agora, que há uma dinâmica de casal que vai ter que ser ajustada, sim. Não vai ser igual para todos os casais, até porque lá está. Pois não, são diferentes. As rotinas são diferentes. E hoje em dia os casais são totalmente diferentes, não é? Sim, não temos a típica família habitual do pai e da mãe, não é? Como eu já tenho vindo a falar aqui. Às vezes temos duas mães, às vezes temos dois pais. E há casais monoparentais também, E há não é? casais cada vez mais monoparentais. E, portanto, temos que pensar nisto já na gravidez, de como é que eles vão preparar este regresso a casa. E é totalmente diferente. E não é totalmente diferente, por isso é que não pode haver um protocolo igual para toda a gente e tem que se individualizar cada vez mais estas questões. E depois este trabalho muito de casal, que é esta mulher precisa de mim para eu suportá-la. A atenção agora não vai para aquele elemento do casal, por isso é que a relação tem que estar aqui bem fortalecida. Mas às vezes nós somos um bocadinho bebés. O homem é um bocadinho bebé, quer um bocadinho de atenção, não é? Senão faz birra. Toda a não é? gente, na Todos verdade, nós todos queremos. nós. Não, e eu digo isso muitas vezes quando falam de as pessoas, as visitas. Eu lembro de um post que tinhas, lembro de 2 ou 3 muito importantes, que era da roupa do bebé, Sim. que era com não sei quantos graus, vistam sempre Sim, isto, sim, etc. E vejo as visitas, pá, peçam, perguntem se podem lá ir. É mesmo muito importante, até porque E depois... se forem e puderem ir, levem comida. Sim, é das coisas mais importantes. Ou façam alguma tarefa, sei lá, passear o cão, mudar a areia do gato, ir brincar com o irmão mais velho, porque a atenção vai estar naquele bebê. Os pais precisam de recuperar. Estiveram muito provavelmente num trabalho de parto que às vezes dura algum tempo. Precisam desse apoio e precisam de tempo e conexão com aquele bebê para o conhecer, que é diferente, lá está, de bebê para bebê. E as visitas têm que ser também geridas aqui por quem está de fora, porque do ponto de vista hormonal, a mulher está numa fase tipo leoa. Então, pessoas que vão para acordar o bebê, quer dizer, há pessoas, e depois também depende do temperamento e da relação, não é? Exatamente. Mais uma vez, isto não é só biologia, tem um quê de biologia, mas não é só biologia. Eu, mulher, mãe, num pós-parto, tenho características diferentes de ver o mundo na fase da gravidez, na fase não grávida. Portanto, é diferente. Então há uma Estás tendência... com um propósito. Estás com um propósito. Aliás, a nossa natureza, a biologia, prepara-nos para isto. Quando há esta queda, quando sai a placenta e há uma queda abrupta da progesterona, nós temos comportamentos mais introspectivos, mais de foco do bebê, mais de resposta do bebê. O nosso sono vai-se começando a coordenar com o do bebê. Aliás, até quem amamenta sente as maminhas a encher na altura, naquele momento que o bebê vai mamar. Portanto, há aqui uma coordenação, uma simbiose muito grande entre bebê e corpo da mãe e cérebro da mãe. Tanto é que o bebê pode não estar a chorar e a mãe consegue ouvir aquele choro, que é como se fosse o cérebro a dizer: minha querida, tu estás aqui muito relaxada, mas tens um bebê para cuidar. Então quase como se enviasse assim um choro fantasma para nos lembrar que temos ali um bebê, como se nós nos fôssemos esquecer, mas pronto. Mas é um bocado isto também que nós, do ponto de vista de saúde, temos que dizer às pessoas e temos que preparar os companheiros e companheiras nesse sentido de que a mulher agora vai ter uma disponibilidade diferente. Não é para chegar lá à visita e ela ter que ir cozinhar e ela ter que ir fazer sala. Ela tem que cuidar do seu bebê, do seu corpo e daquele emocional que está ali num turbilhão, porque na verdade a mulher também tem que fazer um luto da mulher que foi antes. Sim. E está tudo bem, nós não vamos voltar para aquela mulher, nós vamos fazer um upgrade. Mas às vezes nós precisamos desse luto. Não é? Dessa mulher que era independente, dessa mulher que não tinha medo de viver e eu agora tenho medo de viver porque tenho medo deste bebê. E estás a falar mais num exemplo de um primeiro bebê. Sim. Seja um segundo, é outra diferença. É outra questão. Seja um terceiro, olhando aqui para aquilo que estamos a acontecer agora, e quando for para o ar, à partida ainda não nasceu, mas o bebê pode nascer a partir do quê? Diz 34, 35 já pode nascer? 37 é o ideal. Sim, Aliás, mas já pode... 40 é o ideal. 40 é o ideal, mas a às vezes... 37 já deixa de ser prematuro, ok? Antes das 37 já consideramos prematuro. O ideal é que o bebê nasça no timing dele, mas a probabilidade é que ele nasça ali entre os 38 e 42. Quando for para o ar deve estar ali nas 38, por aí. Em geral nascem às 40, daí nas ecografias nós dizemos a data provável é às 40. Mas nós estamos a passar uma coisa diferente nesta que tem a ver com, primeiro, 2 filhos. Pois. Rapazes. Físicos. Muito físicos. Muito. Batem, um joga handball, outro joga futebol. Batem, mas batem. E correm, isto, tu vês aqui em casa, parecem macacos, aqui a saltar por cima. E
o tempo de gerir as coisas é diferente. Claro, não é? claro. Eu acho que a última conversa, mais nas viagens vamos falando, e aqui no dia-a-dia vamos falando também, mas falar um bocadinho mais com a mulher, falámos aqui no podcast 1 hora seguida, foi aqui há algum tempo. Mas eu ia buscar aqui duas coisas. Ia buscar uma que é, a última mensagem que eu tinha tua, foi entre a gravidez do Francisco, eu lembro que fomos ao hospital e disse, olha, Carmen, há aqui um problema. Eu disse, não sabia o que estava a acontecer, e a André disse, liga à Carmen, diz que é uma mola. E eu liguei-te, e eu, em pânico, Covid, em 2020, não podíamos entrar nos hospitais, nada. Pois era. E tu dizes-me assim, calma, Rui, que não é uma neoplasia. E eu disse, Carmen, tu não me ponhas mais problemas na minha cabeça, e tu explicaste-me tudo o que é que aconteceu. Para quem não sabe, uma mola é como se tivesse, é um género de tumor, não é? Como é que isto acontece? Bem, do ponto de vista fisiopatológico, isto é complexo, não é? Exato. Mas supostamente é uma gravidez, não é? Que não evoluiu e que começou do ponto de vista de multiplicação celular, foi anormal. Portanto, não evoluiu para uma multiplicação celular de um bebé, de um feto, mas de uma multiplicação altamente irregular e completamente desorganizada. Que é muito semelhante ao que acontece no desenvolvimento de uma neoplasia, não é? É uma célula que não está ok e começa-se a multiplicar de forma desorganizada, completamente com informação celular errada, não é? Porque as nossas células multiplicam-se, mas deve haver como se fosse um padrão, uma fotocopiadora, tudo direitinho, bonitinho, não é? Então, pode haver por trás desta situação, às vezes, algum padrão, lá está, de neoplasia. Mas não quer dizer que haja. Mas além disso é perigoso porque tem que ser claro, retirado tem logo. Que ser retirado. E porque pode... Não, mas a última mensagem tinha a ver que os valores baixaram bastante e voltaram a subir. E tu lembras, Rui, tem calma, vamos tentar resolver. Não, claro, isso, e tudo tem resolução. Agora, claro que quando nós vamos pesquisar ao Dr. Google, aparece-nos logo ali os piores cenários. Nunca mais procurei nada. Porque realmente é dramático. Se eu for procurar essa questão, aparecem-me coisas pesadíssimas e que pode não acontecer, ok? Isto na saúde não é totalmente igual. Nós temos um padrão, sim, temos um padrão, temos uma fisiologia, temos a parte biológica, hormonal, celular, mas depois é muito engraçado como cada indivíduo processa também aqui um bocadinho esta informação genética, este contexto ambiental tem uma expressão diferente. Cada caso é um caso, não é? Mas é mesmo. E depois isto não quer dizer que... Lá está, tanto é que está tudo a correr bem com a gravidez e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A biologia é a biologia, não é? Claro, claro. 2 ou 3 coisas que eu queria também aqui falar contigo. Como é que sentes a parte da violência obstetrícia? Tem havido um caminho de melhoria nesse sentido? Graças a Deus, eu acho que sim, lá está, eu como também já sei um pouco do contexto hospitalar, recebo as histórias das minhas grávidas e são 99% positivas. Eu acho que estamos num caminho francamente bom nesse sentido. Claro que pode haver locais, pode haver equipas que ainda não estejam totalmente sensibilizadas e que ainda há um trabalho para fazer. Não posso dizer que a data de hoje é um check que já não existe. Mas felizmente é um caminho... Mas eu sinto e gosto de tranquilizar as grávidas no sentido de estar francamente melhor. Agora, uma coisa que eu também gosto de chamar a atenção aos meus casais é que o pós-parto é um faroeste. É na melhor maternidade do mundo, em Portugal, no Norte, no Sul, no Centro, no Norte da Europa, nos Emirados Árabes, em quase todo. Eu tenho um espectro muito grande do mundo, porque eu tenho casais como o meu curso principal é online, eu tenho aqui um panorama interessante do mundo. E todos me relatam o mesmo, que é o apoio no pós, o parto espetacular, correu tudo bem, na maioria dos casos, não é? Condutas espetaculares, mas depois este pós-parto é dificílimo, não só por estas questões da mulher, mas também porque há informações completamente dispares. Nós, profissionais de saúde, infelizmente é uma coisa que temos que trabalhar, temos que ser um bocadinho mais... claro que podemos flexibilizar, mais uma vez, as orientações que damos, mas tem que haver aqui um fio condutor para os pais se organizarem, porque o que eu sinto também, e eu trabalho muito todas as questões da amamentação no pré e no pós, é que, de facto, as pessoas vão com a informação no pré, mas depois chegam ao pós e há
vem uma pessoa diz, um profissional diz isto, vem um profissional diz outra Dá coisa. um exemplo nesse sentido. Para as pessoas também Eu perceberem. tenho muito esta questão, né? Os meus pais sabem que os bebés vão perder peso, todos os bebés vão perder peso, ponto final. Tem uma percentagem habitual de cerca de 10%. Não é? Exato. Agora, o tipo de parto tem influência, ok? Alguma patologia materna também pode ter influência, ou não, ou Diz do perder bebê. peso é nas primeiras Estou a falar estou a falar nas primeiras 24 a 48 horas. Claro. Na verdade, isso é uma perda de peso fisiológica de perda de líquido, Exato. que nem sequer pertence ao bebê. Okay? Por isso é que o tipo de parto, se a mulher recebe mais líquidos, tem uma influência também na percentagem. E o que nós assistimos é que há uma pressão imensa das equipas para a introdução do leite artificial por uma questão fisiológica. Ok? Então, se eu tenho, obviamente, um profissional a recomendar, uma mãe, quando ouve que um bebê perdeu peso, ativa-lhe aqui no cérebro... Que se não está a fazer bem o trabalho. Que não está, exatamente, não é? Aquela modo leoa então tenho que alimentar o meu bebê. Claro, é normal, isso vai ter um impacto e nós temos em Portugal, não é? Estas taxas de desmame precoce são grandes, a manutenção da amamentação, a promoção da amamentação está aquém do que era suposto e eu acho que é um trabalho que famílias e equipas de saúde e, em geral, sociedade devem fazê-lo, porque nós estamos muito programados para o bebê chora, dá logo o biberão, etc. E há outras formas de eu poder consolar o bebê. Há que entender os sinais do bebê. Há que perceber para que é que a amamentação serve, não é só para alimentação. É para conforto, é para vinculação, é para hidratação, é para uma série de coisas. E ajuda também muito a mãe, a recuperação da mãe. Claro, muitíssimo. Apesar de não ser uma tarefa... Eu, há bocado, quando falei da doença obstetrícia, ia buscar também a parte da alimentação. E há muito aquela frase do... Não é? O leite é fraco, não é? Pois, eu fico já com os Não é? calores quando ouço isto, porque em 2024 termos mais do que provas científicas que, do ponto de vista de qualidade, não é um tema, não é um problema, claro que podemos sempre melhorar, etc. O que nós temos que perceber e dizer às famílias é que, sim, há questões da quantidade que podem não ser suficientes. Porquê? Por N motivos. Por questões de patologia materna, por um bebê não estar a agarrar bem a mama, por a língua não estar funcionante. Cada vez mais nós temos esta consciência de que a língua do bebê tem um impacto também importante e tem que ser avaliada, que era uma coisa que antes... Pela sucção ou pela forma como... Tudo, a posição da língua, tudo deve ser avaliado. É algo que nós cada vez mais estamos a investir em informação e quem trabalha na amamentação precisa ter esta noção também de como é que está, porque isto é uma díade, não é só uma mama, é uma mama e uma boca de um bebê. E é uma boca que pode ser influenciada se o bebê foi e a cabeça não está muito bem. Quando digo a cabeça, estamos a falar da parte da osteopatia, por exemplo. Sim. Não é? Musculoesquelética tem um impacto. Tem todo o impacto, porque não faz bem a digestão, depois tem cólicas, não absorve. Porque está desalinhado, porque cria tensões, porque isto acontece muito, por exemplo, uma mãe que me diz o meu bebê tem uma preferência por um lado. Claro, dá-lhe mais jeito por causa do pescoço, se Por calhar, exemplo, não é? Portanto, são coisas que são para investigar e dar consciência aos pais, não para assustar, que eu também não gosto de fazer esta coisa do assustar. Mas é muito isso, os pais às vezes, quando ouvem uma coisa, dizem, olha, por exemplo, eu lembro do meu filho, rodava muito melhor para um lado do que para o outro. Claro. Porque os partos foram induzidos, porque aconteceu, ou se calhar não foi... estava assim na posição da estava barriga. na posição da barriga e isso não foi trabalhado. Nós temos é que trabalhar. Claro. Não é, ou seja, não é nenhum... Pode não ser um não problema. Não é um problema. Sim. Não necessariamente. Não é necessariamente um problema. Mas é só para os pais terem este olhar crítico sobre o seu bebê. Não é? Até mesmo aquelas fotos de início de maternidade para ver a posição da cabecinha, porque os bebés estão muito enroladinhos e hoje em dia as mulheres têm um padrão de vida completamente diferente do que tinham há 2 a 3 gerações atrás. Basta nós vermos aqui a partir da pandemia. A maioria das mulheres começou a fazer muito mais trabalho de home office, em casa, muito mais tempo sentadas, e isso tem um impacto também no timing que os bebés viram, nas posições que assumem, nas tensões também musculoesqueléticas, e isso naturalmente tem um impacto nos partos, tem um impacto na amamentação, porque nós não somos fenómenos isolados. Sim. Não é? A gravidez, o pós-parto é um contínuo daquela gravidez. Então, como é que foi aquela gravidez? Como é que foi o parto? Aliás, até mesmo, eu já vou um bocadinho mais atrás, como é que foi aquele momento de pré-conceição, não é? Aqueles meses antes de engravidar. A nível de, quando falas isso, é a nível de preparação, a nível de cuidados? A nível de nutrição, a nível de graus de stress.
Porque isso vai ter um impacto para quando aquele embrião se for implantar naquele endométrio, e isso pode-me aumentar ou não o risco de pré-eclâmpsia. Ou seja, Exato, era isso que eu ia puxar. isto está tudo interligado. Até há muita gente que nas primeiras gravidezes não consegue e vai perdendo pela ansiedade, por vários motivos, não é? Mas pode estar relacionado com isso. Não? É assim, picos de stress nunca são fantásticos Exato, para o nosso corpo, pronto. especialmente para o corpo da mulher que não está habituado, não dá para lidar Não está habituado, não. É um corpo que está habituado. Coitadas, como não estar habituada a picos de stress em 2024, não é? Como não? Mas na verdade a biologia da mulher é diferente, quer queiramos, quer não, do homem. Nós somos cíclicas, nós não estamos... Um homem tem um ciclo de 24 horas. Portanto, eu sei que temos maior rendimento, somos seres circadianos, um homem no período da manhã, depois vai diminuindo e no dia a seguir repete. A mulher não. Temos períodos em que somos mais produtivas, em que temos mais energia, quando estamos ali naquela fase a seguir à menstruação e entrar na ovulação. Depois a seguir a nossa energia já vai baixando, nós já temos aqui outro tipo de visão até do mundo, não é? Não normalizando os sintomas de TPM, porque também não é suposto, mas há uma diferença. Mas no trato é diferente. É diferente, nós somos nota-se. cíclicas. Eu não sabia que a mulher estava grávida porque o mau feitio se prolongou. Mais do que 7 ou 10 dias. Qualquer blue, qualquer, pá, testes de mal feitio. Testes de mau feitio. Olha, Carmen, se tivesse de escolher gravidez ou pós-parto, o que é que te fascina mais? Bom, isto é difícil, eu gosto dos dois, mas eu acho que fascina-me muito o pós-parto, porque eu acho que é um momento que traz mais desafio. Não necessariamente, lá está, pode correr de forma tranquila, trabalhamos para isso, mas eu acho que os desafios podem ser superiores no pós-parto e eu acho que isso dá-me mais motivação. É por aí ou por ser mais um desafio para ti? Porque digo um desafio porque vês que há muito caminho aí a percorrer. Não, gosto muito da dinâmica, gosto muito de... Aliás, eu tinha uma professora minha de sala que estava na sala de partos com ela e ela dizia-me: é impressionante, a tua conduta com as grávidas, tudo ok, ótimo, fantástico, mas assim que o bebê nasce, tu pareces outra. Isto foi uma observação que ela me disse e eu sinto mesmo que dou muito mais, não sei, gosto dos dois. E resolves mais os problemas. Talvez seja por aí. Resolves mais os problemas e já não estás só naquela parte de conto da Disney que é um bebê numa barriga. Agora está aqui, é concreto. Está aqui um problema, vamos lá resolver isso, não é? Concreta, pão, queijo, queijo. É isto, vamos organizar, vamos ver. Gosto muito daquele timing de paciência de o bebê ir liderando a consulta, que é uma coisa um bocadinho diferente para os dias de hoje, não é? Porque nós temos nas instituições X minutos de consulta e agora vem outra pessoa. Eu gosto de, ainda que esteja um bocadinho presa a esses constrangimentos normais da vida, mas gosto de ser o bebê a liderar aqui um bocadinho isto. Vamos olhar para o bebê, vamos ver. Eu acho que isso é que é uma magia impressionante e dá-nos imensas respostas, mas imensas, de tudo o que está a acontecer, de muitas coisas que aconteceram no parto e também na gravidez. Okay. Portanto, eu acho que é esse lado que me deslumbra e o contacto com os bebés recém-nascidos. E consegues destrinçar isso e perceber isto é resultado daquilo? Pode ser. É assim, é sempre uma grande panóplia de coisas. Uma grande mixórdia, exato. Mas sim, podemos correlacionar. Há coisas que eu às vezes não sei da gravidez, porque não segui aquela gravidez, e vou perguntando aos pais e confirma-se, e o bebê já deu esta resposta. Por exemplo? Por exemplo, esta questão da posição que estávamos a dizer, um bebê que tem uma tendência mais para um lado do que para o outro, e isto reflete-se na mama. Uma mama, ele mama melhor ou abre melhor a boca, e a mãe não sente tanta dor, e eu questiono, olha, qual era a posição que o bebê estava, ou se viram muito cedo. Sim, de facto coincide, e depois os pais também acham muita piada estas peças a encaixarem-se. Parece que é bruxa. Não, às vezes dizem, ou quando há um pico de crescimento, olha, atenção que daqui a uns dias isto vai começar, pode eventualmente o bebê pedir mais colo, pedir mais maminha, e pode começar aqui qualquer coisa a acontecer. E os pais dizem, aconteceu mesmo. Ou o coto, olha, daqui a um dia o coto cai. E os pais, é verdade, daqui a um dia caiu. Como é que é saber? São muitos anos, a vida à Só alguns anos, sim. Carmen, nós neste podcast temos uma rúbrica que é o Feito ao Vivo. Normalmente uma rúbrica gastronómica, e vamos deixar aqui a parte de gastronomia para outras núpcias, mas tem aqui um desafio para ti.
No episódio de hoje temos o patrocínio da Criostaminal. Connosco temos o Francisco Santos, que vem-nos explicar tudo o que precisa saber sobre células staminais. Francisco, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela confiança. O que são células staminais? É a principal pergunta que toda a gente tem. As células staminais são células com propriedades particulares, ou seja, são células mais naifes, que nós chamamos no termo, mas basicamente são células que podem dar origem a outro tipo de células do nosso corpo, que são células já maduras e diferenciadas. Estas células não são diferenciadas e mantêm esse potencial de se diferenciar em vários tipos de células e dar origem a todo o tipo de células no nosso corpo. O que é diferenciador na criostaminal e na conservação das células staminais? Começando pelas células. Portanto, aqui o que se passa quando nós colhemos e criopreservamos as células staminais do sangue do tecido do cordão umbilical é permitir-nos capturar o potencial terapêutico que estas células têm, que é enorme. Ou seja, no momento do nascimento, o sangue do cordão umbilical tem as chamadas células staminais hematopoéticas, que podem dar origem a toda a linhagem de células do nosso sangue, por exemplo. E o tecido do cordão umbilical tem as chamadas células staminais mesenquimais, que são células com enorme potencial, quer ao nível do controlo do nosso sistema imunitário, quer ao nível de diferenciação nos tecidos importantes como o osso, cartilagem, músculo. E, portanto, aquilo que nós queremos com a criopreservação é capturar este potencial terapêutico, mantê-lo disponível para quando o dador, neste caso o bebê que na altura de onde se colhe as células, o tenha disponível para utilizar quando necessário. Okay. E daí entra a criostaminal. A criostaminal é o principal banco, é o banco número 1 em Portugal de criopreservação de sangue e tecido do cordão umbilical. Faz parte do grupo Famicort, que é um grupo grande europeu, espalhado por vários países, é o número 1 também a nível da Europa, e temos um laboratório com excelentes condições, temos as certificações internacionais e tudo posto a funcionar de forma que criopreservamos o sangue e tecido do cordão umbilical com maior qualidade, segurança, para que possa ser utilizado se necessário. Sim, nós já visitámos, fizemos tudo, publicámos também o vídeo nesse mesmo sentido e falámos um bocadinho das probabilidades. Tudo na vida são probabilidades, não é? Eu digo então de brincadeira, sem brincadeira nenhuma, nós devemos comer bem, devemos exercitar, podemos ser saudáveis e mesmo assim podemos morrer de ataque cardíaco. Ou seja, tudo na vida são probabilidades. Aquilo que nós devemos fazê-las é minimizar as probabilidades do que pode acontecer. O que é que difere os bancos de células staminais privados dos públicos ou como é que funciona neste caso? É uma grande questão das pessoas, não é? Sim, é uma questão que é sempre muito posta e que nós gostamos que as pessoas estejam esclarecidas e informadas sobre este tópico. Na verdade, em termos de conceito, quer os bancos públicos, quer os bancos privados fazem exatamente a mesma coisa, criopreservamos o sangue e tecido do cordão umbilical. Em particular, normalmente os bancos públicos estão até mais focados no sangue do cordão umbilical e não no tecido, que é algo que fica mais do lado dos privados. Há o enquadramento regulamentar e legal, ou seja, as regras que nós estamos sujeitos, quer os privados, quer os públicos, são exatamente as mesmas. Portanto, do ponto de vista de exigência da qualidade e segurança dos procedimentos laboratoriais é exatamente a mesma. A grande diferença é depois na utilização das amostras. Ou seja, quando nós fazemos uma doação para um banco público, estamos a doar para uma utilização da comunidade. O tecido as células deixam de ser nossas, digamos assim, à semelhança do que se faz num banco de sangue normal, aqui em Portugal, estão disponíveis para quando for necessário. Num banco privado, a utilização é mais de um âmbito familiar, ou seja, para a utilização do próprio ou inclusive da família, consoante a necessidade médica. Ok. Pois, esta era outra questão que quando nós nos informámos sobre isto, achámos que seria também uma mais-valia, que é, existe até 25% de probabilidade de ser utilizado, por exemplo, nos irmãos ou na família, que é de facto algo que pode ser realmente uma mais-valia. E quando falamos de tratamentos, falamos de que tipo de tratamentos ou que tipo de tratamentos futuros é que podemos falar aqui? No sangue do cordão umbilical é utilizado já há mais anos no contexto de transplantação hematopoética. Para simplificar, é semelhante ao transplante de medula óssea e, portanto, já está comprovada a sua utilização em mais de 90 doenças. Com sucesso. Portanto, são os tratamentos que estão disponíveis e comuns e podem ser utilizados. E já foram realizados mais de 60 mil tratamentos em todo o mundo. Portanto, é algo que eu diria que é uma terapia comum e já disponível para utilização para os doentes. O tecido do cordão umbilical tem estas tais células mesenquimais, é mais recente o seu conhecimento e a sua criopreservação e estão a ser utilizados em vários contextos de ensaios clínicos, portanto, são tratamentos experimentais que estão a ser avaliados clinicamente se faz ou não sentido depois estarem disponíveis no mercado de medicamentos e terapias. E trata de doenças desde o foro imunológico e imunitário, por exemplo, estamos a falar de lúpus, esclerose sistémica, artrite reumatoide, por exemplo,
ou então também está a ser testado o seu potencial na regeneração de tecidos, como ossos ou cartilagens do joelho. E, portanto, há um âmbito grande na utilização na chamada engenharia de tecidos. Ou seja, atualmente aquilo que é feito tem mais com coisas mais patológicas, com mais graves, como esses do foro imunológico, mas no futuro aquilo que está a ser trabalhado é quase como funcionar como um medicamento ou qualquer coisa que possa ser utilizado, à medida, não é? É exatamente isso. Mas isso acontece quer para o tecido, quer para o sangue. O sangue já tem estes 90 tratamentos aprovados, mas continua a haver muita investigação numa utilização diferente, noutros contextos de doença. E a verdade é que estas células são consideradas medicamentos quando são utilizadas nestes contextos. Claro. E, portanto, é necessário toda a investigação clínica, toda a garantia da qualidade e segurança, como outro qualquer medicamento. Ok. E uma grande dúvida também das pessoas é, isto faz mal ao bebê, retira sangue ao bebê, como é que tudo processa? Sim, é um processo que é totalmente sem risco, quer para o bebê, quer para a mãe. E, portanto, nem sequer leva a qualquer alteração nos procedimentos clínicos durante o parto. É algo completamente indolor e no momento do nascimento faz a colheita do sangue e a colheita também de uma pequena porção do cordão umbilical, que depois é guardado no kit de colheita e enviado para nós, para o laboratório. Não há qualquer problema, quer para a mãe, quer para o bebê. Pois, aquilo que me explicaram lá, e é muito importante que se informem, que acompanham, façam o contacto para tomar uma decisão informada, porque muitas das vezes nós temos uma percepção, ou disseram-nos, ou contaram, mas nada como falar com o criança terminal, nada como falar com o Francisco também, para perceberem aqui quais são as questões. Nós temos esta caixinha que aqui está à nossa frente, pegamos, levamos para a maternidade, entregamos ao médico, o médico faz, depois do parto, da cesariana, do que for, faz a extração, a colheita, exatamente, a colheita, e depois ligamos. Na verdade, depois ligam para nós marcamos a transportadora que passará no quarto do hospital a colher o kit, leva até as nossas instalações e, por norma, no dia seguinte está a dar entrada no laboratório, a ser processado e criopreservado. Pronto. Essa parte aí fica toda fácil, depois começam os problemas e os desafios enquanto pais. Esse já não é do foro da criança terminal. Mas... Francisco, muito obrigado por ter vindo e obrigado por confiar em nós e nós continuamos a confiar. Nós, pela vossa confiança, e estamos sempre disponíveis para esclarecer todas as questões. Tá, muito obrigado. Em que situação na tua vida é que já te sentiste feito ao bife e que tiveste mesmo de dar a volta? Tantas. Muitas situações. Alguma queiras contar? Opa, nem sei. Muitas feitas que me fizeram, ou outras que eu caí sem querer. Deixa-me cá ver, nem sei. Sei lá, eu ter uma consulta de pós-parto e aparecer só a mãe. Eu disse, mas precisava de amamentação, precisava de ver o bebê. Lá está, é tal questão. As pessoas segmentam muito estas partes e está tudo ligado. Individualizam, não é? Hoje é só vou da amamentação ou só o bebê. Ou então já me aconteceu também, sei lá, vir assim a família toda, que eu adoro, gosto muito, porque assim ouvem da minha boca as recomendações. A família toda é os avós também ou não? Os avós, os irmãos todos, que é ótimo. Eu acho tão giro trabalhar essa parte, mas pensei, esta mãe está com privação de sono, mãe e pai, precisa de atenção para aquilo que eu lhe vou dizer e de repente está aqui, sabes, um show no Altice Arena e eu tenho que começar ao espetáculo. E eu penso, oh meu Deus, estou feito ao bife e tive que dar aqui a volta à questão, mas pronto, mas é assim, já me aconteceu coisas engraçadas nesse aspecto. Já me aconteceu também, sei lá, uma mãe vir à consulta e ficar tão... do género, eu não acredito que estou consigo, eu não consegui fazer aquela consulta, diz, olha, tenho que vir no dia a seguir. É o deslumbre total, não é? Mas isto não me acontece, que eu não sou uma popstar, não é? Mas às vezes aconteceu-me isto e eu disse, olha, pronto, então não estamos em condições, venha cá amanhã, nós depois fazemos. Foi assim uma emoção muito grande para ela, não sei, porque talvez eu transmitisse para ela algo tão positivo, que é bom. Eu gosto de ter este papel. E eu gosto de ter este papel nas pessoas, não de pôr medo, não de assustar, não, mas alertar, tranquilizar. Eu acho que o profissional de saúde do futuro vem por aqui. Tem que ser assim, tem que ser muito mais humano. Lá está. Porque é diferente daquilo que estávamos a falar de tu és uma pessoa e pessoas comunicam com pessoas. É não mesmo. E há aquela... E um dia quando fores mãe, se quiseres ser, não sei se queres ou não, gostaria muito de ser mãe. As pessoas vão e se calhar vão-te criticar mais. Olha, fazia e agora não faz. Mas se calhar também vamos evoluindo, porque o nosso processo evolutivo é muito por aí. Olhando aqui eu trouxe aqui alguns alimentos.
na gravidez e no pós-parto. Certo. Ok? Sumo de laranja, na gravidez e no pós-parto. Tudo ok. Ótimo. A questão aqui do sumo de laranja no pós-parto, na gravidez, é tranquilo. No pós-parto pode ter a ver, ou as pessoas podem ter esta crença que pode aumentar as cólicas no bebê. Exato. As cólicas são um processo complexo e multifatorial, não há uma causa específica. Os alimentos que a mãe consome podem passar algumas características para o leite materno através da corrente sanguínea. Agora, aqueles alimentos que aumentam as cólicas, feijão, grão, etc., ficam no intestino da mãe. Essas fibras que podem... Chocolate também? O chocolate não necessariamente, mas pode dar ali um estímulo de energia que passa para a corrente sanguínea, assim como o café. Ok. Ok? Ou bebidas estimulantes. Pronto, aí devem ser limitadas na gravidez e no pós-parto, porque tem, de facto, passa para a corrente sanguínea e passará para o bebê e cada bebê reage de forma também diferente. Agora, de cólicas não é necessariamente por isso que o bebê vai ter mais. Mas temos mães que têm diabetes estacional, que, por exemplo, um sumo de laranja pode não ser interessante em termos de níveis de açúcar no sangue. Quem colocou o sumo de laranja foi a Andreia. Porquê? Boa. Porque ela agora estava com o ferro em baixo e ele já a tomar o ferro Sim. nas últimas semanas e a médica disse também o ferro com a laranja ajuda também a potenciar a vitamina absorção. C. A absorção. Ovos. Na gravidez, Ótimos, excelentes. Os ovos têm uma substância que é a colina, muito importante também para a formação do bebê, desde que sejam bem cozinhados, podem ser cozidos, podem incorporar numa refeição, mexidos, desde que sejam bem confeccionados, tudo ok. mas esta pergunta dos ovos traz água no bico. Porque lembras-te há uns anos, quando foi aquela parte da Direção-Geral de Saúde, que a doutora Graça Freitas dizia tenham cuidado com o bacalhau à Brás. Não te lembras disso em agosto? Bacalhau à Brás em agosto é que não. Os ovos, porquê? Porque nós muitas vezes esquecemos que o ovo cru tem muita coisa. É muita coisa. Maionese, Exatamente. o bacalhau à Brás, que é um ovo que está feito a baixa temperatura. Exatamente. Muitas vezes não acontece nada. Sobremesas também. Mas pode, mousse de chocolate, Exatamente. salames, aí está presente em muita coisa. Por isso é que eu me lembro sempre do bacalhau à Brás, mas há milhões de coisas. Mas a doutora Graça tem razão nesse aspecto. Sim, mas foi muito cómico essa. Foi muito Lembras-te disso? cómico. Lembro-me Lembro. perfeitamente. Tomate e saladas. Desde que sejam bem higienizados, não tem qualquer problema na gravidez. Aliás, é importante para o corpo ter legumes, verduras. Agora, há uma série de micotoxinas que podem estar presentes nas frutas e nos legumes e nas verduras e têm que ser devidamente higienizados, está bem? E se não for imune à toxoplasmose? Também deve na ser bem mesma, porque higienizado. existem outros bichinhos. Mas a toxoplasmose convém ser lavado com... Sim, com Exato. hipoclorito, passar abundantemente por água. Hoje em dia já há produtos feitos Sim. no Eu supermercado. estava aqui a tentar lembrar do contexto para não dizer... Há uma série de produtos, mas não é, mesmo que eu seja imune à toxoplasmose, existem outros. Sim, mas isso tem que ser sempre bem higienizado E para todos, para mesmo não todos, grávidos. para toda a gente, exatamente. O mesmo no pós-parto. Exatamente. Ok, no pós-parto a toxoplasmose já não passa para o bebê, pela mãe, mas não é um cuidado que devemos manter, até porque uma mulher no pós-parto, se apanhar qualquer intoxicação alimentar, não vai ser bom. Pois não. Porque vai ter que estar a recuperar, a amamentar, a cuidar de um bebê, então não quer dizer que não tenham que descurar os cuidados, devem mantê-los, mas já estão mais à vontade nessa questão Mas da às vezes toxa. quebra-se um bocadinho isso, não é? Agora é quase à vontade. Sim, depois pode acontecer aqui questões. Morangos. Tudo ok, ótimo. ok? Frutos vermelhos. Agora, há uma questão nos frutos vermelhos relativamente à gravidez. Devem ser consumidos, mas os frutos vermelhos têm muitos oxidantes, o que é ótimo, e no final da gravidez devem ser moderados. Ok. Está bem? Para não termos aqui um aumento. Porém, podem ser consumidos no pós-parto. Tá bom? Não tem esta questão, é só mesmo esta questão neste timing. Bem higienizados. Quanto mais o bebê tiver contacto a alimentos alergénicos desde a barriga da mãe, passando para a amamentação e depois na sua introdução alimentar, mais eu tenho aqui a probabilidade deste bebê não desenvolver uma alergia no futuro. Portanto, convém até termos aqui, caso a mãe não seja alérgica, obviamente, ter uma exposição prévia desde a gravidez. Ok? Muito interessante, canela. Canela, há aqui este mito de ser abortivo, não é? Eu acho que isto pode estar um bocadinho mais relacionado com dois fatores, porque a canela realmente, a canela que nós consumimos não é uma canela de boa qualidade,
Pronto. Então, marcas boas. há marcas boas e ainda bem que as há, que é para nós consumirmos, mas pode vir também um bocado por aí, por não ser de boa qualidade e poder ter aqui... Aquilo há várias variantes. Nós comemos uma canela que muitas vezes nem é canela. Exatamente. Depois, antigamente, as práticas abortivas, porque não havia, não é? Como há hoje em dia, estas questões da despenalização do aborto, eram feitas com os paus de canela, com os paus de hortelã, enfim, uma série de coisas, todo um submundo que não interessa a ninguém, porque hoje em dia, felizmente, temos a hipótese de fazer... É algo mais histórico. É algo mais histórico do que propriamente um efeito. Desde que seja um consumo moderado e que toda a gente consome canela de forma moderada. Claro. Pronto. Não podes, aqueles desafios de comer tipo colheres de Não canela. dá, não dá. Portanto, não é um problema, ok? Portanto, acho que tem mais a ver com o passado histórico associado a este alimento. É mais mito do que outra coisa. Sim. Às vezes está-se dizendo de brincadeira que pode ter essas propriedades, mas com moderação nunca vi ninguém às portas dos pastéis de Belém com algum problema. Exato, não é? exato, É exato. Gengibre. Gengibre é ótimo numa fase de gravidez, até para os enjoos. Às vezes nós até recomendamos chá de gengibre. Algumas grávidas não conseguem sequer beber líquidos, então a recomendação é fazer a infusão de gengibre, mas depois congelar e chupar os cubinhos de gelo, é ótimo. Ou então bolachas de gengibre. Porque às vezes o líquido, assim que metem o líquido na boca, vai para fora. Ou é uma coisa líquida fresquinha, ou uma gelatina que tenha a água feita com a infusão de gengibre. Um género de água aromatizada, que por aí, não é? Isso, ou é uma Isso é bolachinha. uma excelente receita. Temos que fazer, Temos que fazer. Os coquetéis tipo sem álcool para as grávidas, umas coisas assim. Eu acho que pegas muito bem e vamos fazer muita coisa. Não é? Sim. Vamos fazer muita coisa. Carmen, foi maravilhoso. Gostaste? Obrigada. Sim, eu ficava aqui, já sabes que eu Ficavas, sou terrível. mas tu tens que ir embora, tens que Tenho ir coisas embora. para Não puxas ainda. Agradecer, olha, muito obrigado por teres vindo. Um abraço ao Luís lá em casa. Obrigada. Muita sorte para vocês. Assim que está desse lado, aguardo porque vai haver novidades da Pitada do Pai com a Carmen, relacionados com parentalidade, alimentação, muita coisa prática para o dia-a-dia. Vejam o episódio e obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, não perca a pitada.